queixo parietal, ele está formado por duas regiões, né? Nós já delimitamos o queixo e agora nós vamos, né, trabalhar aqui nessa estrutura parietal, né, nesse queixo parietal. Nós temos a região anterior e nós temos a região lateral, tá? A região posterior ficou lá com a nuca, né? São músculos da nuca e do dorso que nós não vamos ver agora. Nós vamos ver somente a região anterior e a região lateral, tá certo? Ó, região anterior e região lateral. E quais são os músculos da região anterior? Nós temos três músculos, né? Três grupos de músculos aí da região anterior, tá? Vai ser, deixa eu só ver se tá carregando, tá carregando. Vai ser os músculos supraioideus, ou seja, que esses músculos da região anterior, esses dois que eu vou falar agora, o supraioideo e o infraioideo, eles têm, né, relação, ó, eles têm relação com o hueso ioideo, ioides, com o hueso ioides. Por isso que eu falei dele lá no comecinho da aula, tá? Por isso eu falei da importância, da localização e tudo mais. Tudo que tá por de cima desse osso vai ser os músculos supraioideus, que na sua grande maioria, né, a função, né, vai ser do quê? De subir, de levantar esse osso ioideo. Então, aqui a função principal vai ser de elevação do hueso ioides, certo? Eu acho que é o hueso ioideo, hueso ioideo. Depois confirmo para vocês se é o hueso ioides ou hueso ioideo, tá? Mas tudo que está supraioideo vai fazer quando contrai, faz essa levantação desse ossinho que está aqui. Todos os músculos abaixo, ioideo, vai ser os músculos que vão fazer o descenso, né, o descenso desse osso ioideo. Então, aqui seria o descenso do osso ioideo, certo? Uma particularidade, que nós vamos ver agorinha, que é pergunta de exame, vai ser quais os músculos, né, que ademais de elevar o osso ioideo, também participa, né, tanto desse descenso da mandíbula, quanto de forma acessória dos músculos da mastigação, né? A gente tem uma colaboração aqui. Então, na verdade, os supraioideus, né, os músculos supraioideus, eles deveriam fazer como função geral elevação do osso ioideo, certo? Mas tem também a sua colaboração aí, tanto para os músculos da mastigação, quanto aí para, né, o descenso, né, da mandíbula. Na verdade, é a mesma coisa, né? Os músculos da mastigação movimentam a mandíbula para cima, para baixo, para o lado, né, retropunção, propunção, tudo que a mandíbula faz de movimento, os músculos é que faz esse movimento para ela, tá certo? Para esse ossinho. Então, tem que saber esses músculos. E quais são esses músculos? São dois, é o digástrico e o miloioide. O milo, ele fica bem aqui, ó, ele é o piso da boca. E o digástrico, né, vai ser aí os ventres, né, ventre anterior e posterior, no caso, é o ventre, né, anterior, que vai participar aqui. Então, nós temos aqui o milo, vou colocar aqui como resposta. Nós temos o miloioide mais o digástrico. Lembra que nós falamos, né? Aqui é região. Nós falamos, né, que lá na aula, né, de cara, nós falamos que o digástrico, né, ele tem uma particularidade, né, que ademais de ter duas porções ou dois ventres, anterior e posterior, ele também, né, o ventre anterior, ele participa aí dos músculos da mastigação.
E muito importante, porque ele é o único dentre os músculos da mastigação que faz o descenso da mandíbula, tá bom? Então, ele é importante nesse quesito, por isso que o digástrico ele é importante. E lembrando que ele participa, né, dos músculos da mastigação, mas ele não faz parte dos músculos da cara, ele faz parte dos músculos do queixo, né, mais propriamente dito, os supraioides. Então, voltando, o queixo parietal está dividido, né, em região anterior e região lateral. A região anterior, ela tem relação, né, com esse osso aqui, o osso ióideo, tá? Nós temos, então, os músculos supraioides e os infraioides. Quais são os supraioides? São 4. Nós vamos ter o genioióideo, o estiloióideo, o digástrico, com o seu ventre anterior e o seu ventre posterior, e o miloióideo. São os 4 músculos da região aqui, ó, supraioidea, tá bom? Que tá por de cima do osso ióideo. Nós vamos ver aqui as imagens, vai ficar muito simples de entender, tá? O que nós temos que saber desses músculos? Localizar a inervação e a função deles, que nós já sabemos aí, né? Com aquele detalhe do digástrico e do miloióideo, que ademais de elevar o osso ióideo, também participa aí dos músculos da mastigação, tá bom? Então, no preparadinho, né, no preparado de cara mesmo, no preparado de queixo lá, cadavérico, vocês vão conseguir ver esses músculos, tá? Tanto o supra quanto o infraioide. O que tem que saber aí um pouquinho vai ser a inserção, né? Não a distal, porque a distal, todos eles se insertam no osso ióide, mas a origem, né? A inserção de origem, da onde eles nascem. Isso para vocês poderem identificar, tá? E são os músculos bem externos daqui, né? Então é possível ver. O único, né, dentre os músculos supraioide que não se pode ver é o genioióideo. Por quê? Lembrando que lá na língua nós tínhamos os músculos extrínsecos da língua, né? Os intrínsecos e os extrínsecos. Dentre os extrínsecos, né, que dão aí o movimento da língua, nós temos o geniogloso. Lembra que esse sufixo gloso está relacionado com a língua. Então, o geniogloso, ele vai ser, além, né, de ser aí um músculo da língua, né, um músculo extrínseco da língua, vai ser inervado, né, pelo nervo hipogloso. E o genioióideo, que é um músculo aqui, né, supraioide da região anterior do queixo, vai ser inervado também pelo nervo hipogloso, e ele vai estar localizado mais lá dentro, tem relação com a língua, está mais próximo, cerca da língua. Então, assim, é fácil de lembrar. Os dois gênios, tanto o gênio ióide quanto o gênio gloso, são inervados pelo nervo hipogloso, porque eles estão próximo da língua, né? Um faz parte dos músculos extrínsecos da língua e o outro está bem próximo e não se pode ver no preparado, tá? O gênio ióide não se pode ver no preparado. E ele está aqui inervado, já vou colocar, pelo nervo hipogloso, que é o 12, né? É o 12º par, tá certo? Já os outros, né? O estiloióide, o músculo digástrico e o miloióide, se pode ver no preparado tranquilamente. Nós vamos ver agora e vamos ver por quem que eles estão inervados, tá? Já os músculos infraioides vai ter 2 planos. Um primeiro plano, que é mais superficial, então de superficial a profundo. O primeiro plano são 2 músculos, músculo homoióide e o músculo externoióideo. E no segundo plano, quando a gente tira esses músculos, nós vamos ver aí o segundo plano, vai ser o músculo externo tireoideo e o músculo tiroióideo, tá certo? Eu coloquei de diferente cor aqui, ó, porque é importante saber que são diferentes nomes, tá? Então, eles vão ter inserções aí diferentes, mesmo tendo o mesmo prefixo externo, porque eles vão sair daqui, né, do manúbrio do esternon, e eles vão até, né, o externo ióideo vai até o osso ióideo, e o externo tireoideo vai até o cartílago, que é chamado de cartílago cricóideo da glândula tireoide, que fica aqui, tá certo? Eu vou escrever também para vocês certinho aí a inserção, tá bom? Então, assim,
E tem também lá, tudo isso que eu tô falando tem no meu apunte. Se vocês assistirem às aulas com o apunte, fica muito mais fácil, tá? Porque eu me baseio pelo que eu fiz. Então, vai ficar muito mais tranquilo, tá? Eu fiz aqui um mapa mental para ficar mais fácil de visualizar, e lá eu digitei, né? Eu escrevi. Então, lá tem as inserções, né? Aqui a gente vai trabalhar mais o prático e aquilo que vocês precisam saber. É, é, então, vamos lá. Vamos ver aqui nas imagens, depois a gente volta falando, né, da inervação e as inserções nós vamos ver nas imagens, tá certo? Vamos falar primeiro, né, desses músculos aí da região anterior, logo a gente parte aí para a região lateral. Então, vamos lá, olha só. Ó, o grupo dos músculos supraioideus. Ó, aqui é o ióides, certo? Aqui é o osso ióides. Tudo que tá por cima, colocar ali do jeitinho, parece uma I, né? Tudo que tá aqui é supra. Tudo que está aqui é infra, né? Abaixo, certo? Então, vamos ver os músculos do grupo supra, os músculos do grupo supraioide, tá? Então, nós vamos ter o digástrico, com o seu ventre anterior e o seu ventre posterior. Olha só, o digástrico com o seu ventre anterior e o seu ventre posterior. E nós vamos ter o estiloioide, que é esse aqui, ó, estiloioide. Calma lá que nós já vamos, né, saber por que que eles chamam assim. E aqui, ó, nós temos o homoioide, o direito e esquerdo. Nós temos o perdão, é o miloioide, tá? Esse aqui é o milo, esse é o miloioide. Ele fica bem aqui, ó, o milo, tá? Ele faz parte do piso da boca. Então, esses são os músculos que a gente consegue visualizar. Qual que é o único músculo supraioide que a gente não consegue visualizar? O genioide, tá? Ele tá lá perto da língua da boca, não dá para visualizar. Então, vamos pensar aqui, ó, vou apagar tudo e a gente vai ver de novo, que nós vamos pensar aqui as inserções, da onde que vai até onde que vai, ó. Então, nós temos aqui o osso ióide e nós vamos pensar, se o digástrico, ele tá saindo daqui de trás da mandíbula, ele vai sair ali, né, de uma zona posterior da mandíbula. Então, nós temos a mandíbula, né, que ela é também, vou desenhar a mandíbula assim, ó, ela tem a sua rama ascendente, e ela vai ter essa região posterior e a região anterior. Nessa região posterior, existe aí um acidente ósseo, que é a inserção desse músculo, tá? Tanto da região aí, né, do ventre anterior e do ventre posterior. Então, do ventre anterior, vai sair aqui, ó, da região da cara, o que vocês acharem melhor. Posterior, né, da mandíbula. Então, aqui, ó, a cara posterior da mandíbula, e ela vai até onde? Vai até o osso ióideo, tá? Por isso que é chamado aí, é o único que não tenha, como posso dizer, não tem esse prefixo e esse sufixo que facilita, né, da onde que vai até onde que vai, é o digástrico, tá? Mas nós temos que saber, então, que existe aqui o ventre anterior, né? Exige eu colocar de pretinho, fica mais fácil. Então, existe esse ventre anterior e esse daqui, ó. Da onde que ele vai até onde é que ele vai? Aqui atrás existe uma apófises, chamadas de apófises mastoidea ou mastoidea, que fica em qual osso? No osso temporal. Então, o osso temporal, ele é mais ou menos desenhadinho assim, ó. Esse aqui é o osso temporal. Então, nós temos uma apófise mastoidea e nós temos uma apófise estiloides. Também nós vimos lá na aula de cara, tá bom? A apófise mastoide,
é local de nascimento do ventre posterior do digástrico. Então, ele nasce lá na apófise mastoidea e ele segue o seu trajeto até onde? Até o osso hioides, tá? Lembrando que nós falamos que todos os músculos supra e infra têm a sua inserção distal no osso hioides. Então, eles saem de algum lugar e chega até o osso hioides, tá certo? Então, a gente já viu aí, né, a inserção do digástrico, tá? Fazendo o pantachaço, então, o ventre anterior, ele sai aqui da cara posterior da mandíbula e se inserta no osso hioides. O ventre posterior sai da apófise mastoidea do osso temporal e chega até o osso hioides. Show? Agora a gente vai falar sobre o estilo hioideo. O próprio nome diz, tá? O prefixo, o sufixo sempre vai ser hioideo, porque é a sua finalização, é o seu local de inserção distal. E o comecinho da palavra é onde ele nasceu. Então, aonde vocês acham que o estilo hioideo nasceu? Na apófise estiloides do osso temporal, tá? Então, a apófise estiloides. Vou escrever melhorzinho aqui, não dá nem para entender. Apófises estiloides, certo? Então, ele sai da apófise estiloides e vai até o osso hioides. Esse daqui, dos dois lados, ó, é o estilo hioideo, certo? E por último, nós vamos ver o milo, porque lembrando que o gênio hioides não se pode ver no preparado. Então, nós já vimos o digástrico, ventre anterior e posterior, o estilo, agora a gente vai trabalhar com o milo, o músculo milo hioideo. Aonde que ele tá? Bem aqui dentro que eu falei para vocês, ó, direito e esquerdo. Ele é bem um triangulinho e ele forma aqui, né, o piso da boca, tá? Ele forma o piso da boca. E ele, né, juntamente com o digástrico, que nós já vamos ver, nós já vimos, né, faz também esse descenso, nós não vimos, não. Não, a função dele, a função dele, além de, né, elevar o hioides, é fazer aqui o descenso, a gente viu assim, ó, ele descende a mandíbula, tá? O milo e o digástrico, esses dois são importantíssimos a gente saber, tá bom? E o reconhecimento no preparado é assim. E agora a gente vai partir para os infra-hioideos. Então, aqui nós temos o osso hioides, e agora vamos ver o grupo dos infra. Lembra que nós tínhamos o primeiro plano e o segundo plano. No primeiro plano, nós temos dois, o externo hioideo e o homohioideo. E o homohioideo, ele tem uma particularidade, ele até é bonitinho, ele tem uma parte de músculo, né, que vai até o osso hioideo. Depois ele tem uma partezinha que é um tendão, tem uma partezinha que é tendãozinho, branquinho, e ele se prolonga aí, né, até o borde superior da escápula. Então, nós temos aqui a escápula, e ele se inserta aqui no borde superior da escápula. Aí ele tem um tendãozinho, e a outra prolongação dele, né, ele fica aqui supraclavicular, fica nessa região aqui supraclavicular, e eles vai se insertar lá no osso hioide, certo? Então, ele tem esse tamanhozinho dele aqui, ó. Nós vamos ver no preparado, né? Para ver ele, tem que cortar o esternocleidomastoideo, porque ele é muito grande. Teria que cortar aqui, ó, o esternocleidomastoideo, para a gente conseguir visualizar esse músculo que é esse daqui, ó. Esse aqui. Tá? E aí, aqui atrás, ele tem um tendãozinho atrás aqui do esternocleidomastoideo, né? Porque esse daqui é o externo, ó. Esse daqui, esse grandão é o esternocleidomastoide. Tirando ele, a gente consegue ver o
homoioide, que tem ventre superior e ventre inferior. Aqui é o ventre superior, aqui é o ventre inferior, tá bom? Consegue ver no preparado. E o externo ióide, tá? O externo ióide vai ser esse daqui, ó. Ele vai sair, ele sai daqui do esternon, então ele sai do manúbrio do esternon, e ele chega até onde? Até o osso ióides, por isso que ele é chamado de externo, porque ele sai do esternon do manúbrio ióide, porque ele chega no osso ióides, tá certo? Então, esses são os dois músculos que nós vimos aí do primeiro plano. Então, aqui são do primeiro plano, externo ióide e homoióide. Agora, vamos ver os músculos do segundo plano. Vamos ver os músculos do segundo plano. Segundo plano. Parece que saiu aqui. Segundo plano. Então, nós temos o osso aqui, o ossinho, e nós vamos ter o externo tireoide, ó, não é externo ióide, é externo tireoide. Por quê? Porque ele sai também do esternon, ele sai também aqui do esternon, e ele vai chegar até o cartílago, esse cartílago aqui, ó, que é chamado de cartílago cricóideo, cricóideo da glândula tireoide. Da glândula tireoide. Da glândula tireoide. É esse cartílago, tá certo? Externo tireoide. Por isso que ele é chamado de externo tireoide. Ele sai do esternon e ele chega até esse cartílago cricóideo, tá? Da glândula tireoide. E o tireoide, ele sai desse cartílago, ou seja, ele é uma prolongação do músculo externo tireoide, porque ele sai desse cartílago e ele se inserta no osso ióide. Por isso que ele é chamado de de tireoide, e ióide, porque ele chega até o osso ióide. É esse pequenininho aqui que fica aqui, ó. Esse aqui é o tireoide, certo? E esse aqui de baixo é o externo tireoide, tá? E esse cartílago é que separa. Então, são os dois músculos aqui do segundo plano. Certo? Fácil, né?